pessoal, aqui é o Odonto Trabalho e esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Vamos embora! Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Odonto em Debate. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez nessa jornada incrível. Dessa vez, na nossa segunda temporada, vamos dar continuidade a uma sequência de podcasts sobre vários temas voltados para a anatomia. E hoje vamos explorar um tema que parece simples, mas guarda muita história, curiosidade e detalhes anatômicos incríveis. Eu estou falando de osteologia, miologia da cabeça e pescoço. E para isso, eu estou aqui com Débora, estudante de odontologia da Unifacisa, que vai nos ajudar a entender como essas duas áreas se conectam. Oi, Gabi! Olá, queridos ouvintes! É um prazer estar aqui de volta com vocês nessa segunda temporada para discutir sobre um tema tão pertinente para os profissionais da área. Confesso que não tinha noção de que poderia ser uma temática tão ampla. Foi enriquecedor adquirir conhecimento sobre. Estudei muito sobre esse conteúdo e vou tentar passar uma informação bacana para vocês. Mas, antes de mais nada, vamos rever o questionário do último podcast da primeira temporada e ver se vocês acertaram o gabarito? Segue pergunta de número 1 do podcast de Anatomia aplicada aos acessos cirúrgicos ao esqueleto da face. Número 1. Sobre a importância da anatomia aplicada aos acessos cirúrgicos da face, assinale a alternativa correta. Letra A. O conhecimento anatômico é importante apenas para fins estéticos, pois o risco de complicações funcionais é mínimo. Letra B. A anatomia aplicada é relevante apenas nas cirurgias internas, não influenciando nos acessos externos. Letra C. O domínio da anatomia facial permite ao cirurgião planejar incisões seguras, evitar danos a estruturas nobres e garantir resultados funcionais e estéticos. Letra D. A anatomia da face é estudada apenas para fins acadêmicos e não interfere na prática cirúrgica odontológica. Letra E. O planejamento cirúrgico não depende da análise anatômica, mas sim da técnica utilizada pelo profissional. A alternativa correta é a letra C. O domínio da anatomia facial permite ao cirurgião planejar incisões seguras, evitar danos a estruturas nobres e garantir resultados funcionais e estéticos. Questão de número 2. Durante uma cirurgia, para tratar uma fratura do corpo mandibular, o cirurgião escolhe o acesso submandibular de Hudson. Qual cuidado anatômico principal deve ser observado nesse atendimento? Alternativa A. Preservar o nervo infraorbitário e a artéria maxilar. B. Evitar lesão no nervo marginal mandibular e nos vasos faciais. C. Proteger o nervo mentual e o músculo orbicular dos lábios. D. Cuidar da artéria temporal superficial e do nervo auriculotemporal. E. Evitar a seção do nervo alveolar inferior e da artéria lingual. E a alternativa correta é letra B. Evitar a lesão do nervo marginal mandibular e nos vasos faciais. Bom, show! Agora que revisamos o conteúdo ministrado anteriormente, me fala um pouquinho sobre os ossos da face, Débora. Claro, mas antes, deixa eu te contar quando iniciou os estudos sobre anatomia. Pesquisei um pouquinho sobre e as informações que eu adquiri foram enriquecedoras. Me conta mais um pouquinho sobre, Débora. É pra já, Gabi. Muitos consideram que o estudo da anatomia se iniciou em meados do século V a.C., lá no sul da Itália, por meio das mãos de... Antes de mais nada, Gabi, saiba que os nomes difíceis estão de volta, viu? Você não tem jeito, né, Débora? É tudo em prol do conhecimento. Seguindo em frente, foi através de Alcmeon de Crotona
que realizou dissecações em animais a fim de projetar seus conhecimentos sobre a espécie humana. No entanto, foi apenas no século II a.C. que foram registrados os primeiros estudos feitos nos seres humanos, por meio de dissecações, que ocorreram lá em Alexandria, sob a autoria de Herófilo e Erasistrato. Meu Deus, faz muito tempo mesmo, viu? Verdade, Gabi. Até achei outras curiosidades enquanto produzia esse podcast. Confesso que não conhecia. Mas me conta mais sobre. Claro. O primeiro atlas de anatomia, de Humani Corporis Fabrica, veio do médico belga Andreas Vesalius. Foi um marco para o estudo da anatomia. Eu não conhecia o autor da gênese do atlas, que evoluiu para chegar no que conhecemos hoje. E a curiosidade número 2, que eu não sabia, encontrei nas pesquisas, foi que foi encontrado um crânio de 1 milhão de anos, responsável por desafiar crenças sobre a evolução humana. Esse fóssil, gravemente esmagado, foi encontrado lá na margem de um rio, na China. Ele alterou a linha do tempo das espécies, sugerindo que algumas são mais antigas do que se pensava, e está abalando a árvore genealógica humana, viu, Gabi? Cientistas reconstruíram digitalmente essa peça achatada, que se acredita ter 1 milhão de anos. E suas características sugerem que o fóssil pertencia à mesma linhagem de um espécime chamado homem-dragão. E prepare-se que os nomes difíceis voltaram com tudo, os denisovanos, uma população enigmática e recentemente descoberta de humanos pré-históricos com origens obscuras. Nossa, Débora, o surgimento dos humanos realmente remonta há muito tempo atrás, né? Não sabia que um único fóssil poderia nos fornecer tantas informações sobre o nosso passado. Funciona como uma espécie de mapa, né? Isso mesmo, Gabi. Concordo com o que você disse. Eu não sabia que fazia tanto tempo assim. Tópico interessante esse que você nos trouxe hoje. Debbie, agora, de volta à definição do crânio, me conta mais um pouquinho sobre... Ele tem alguma divisão, alguma nomenclatura distinta do habitual? É pra já. Vou te contar tudo, Gabi. O crânio é a parte do esqueleto que sustenta e protege o cérebro. Ele também sustenta vários dos principais órgãos sensoriais, como os olhos, ouvidos, nariz, língua e outros. O crânio humano consiste em cerca de 22 ossos e divide-se em 2 grandes partes. O neurocrânio, que por definição é formado pelos ossos que envolvem o encéfalo, e o víscerocrânio, que compreende os ossos relacionados com as estruturas que pertencem aos sistemas respiratório e digestório, boca, nariz e seios paranasais. O neurocrânio é composto por osso occipital, ossos temporais, ossos parietais, osso esfenoide, osso etmoide e osso frontal. Já o víscerocrânio é composto por vômer, conchas nasais, ossos nasais, maxila, mandíbula, ossos palatinos, ossos zigomáticos e ossos lacrimais. E é importante destacar que o crânio inclui articulações móveis, chamadas suturas, que conectam esses ossos, permitindo certa flexibilidade. Nossa, Débora, muito interessante. E nem parece que tudo isso de estruturas contidas em nossa cabeça, né? Concordo, Gabi. Eu não sabia antes de estudar sobre anatomia que tínhamos uma composição corpórea tão complexa. Eu também não tinha noção de que temos tudo isso de estruturas contidas em nossa cabeça. Verdade, Débora. Agora me fala sobre os forames do crânio.
nas suas distintas normas e me explica um pouquinho sobre isso? Claro, vou explicar bem direitinho. Dividem-se em várias áreas. Na norma frontal, evidenciam-se as órbitas. E pela abertura nasal, é possível de se ver as conchas nasais inferiores e o septo nasal, que é formado pelo vômer e lâmina perpendicular do etimoide. A norma posterior dispõe de um dos principais forames, o forame magno. Depois quero saber mais sobre esses forame magno. Pode deixar que eu te explico sobre esse forame magno bem direitinho mais pra frente. Agora, voltando às normas, temos a norma interna da calvária, que é possível de notar alguns forames de tamanhos e localizações variadas, com a função de permitir a passagem das veias. A norma interna, com as fossas cranianas, é possível de notar na fossa média vários forames, o redondo, o oval, o espinhoso e o lacerado. Já na fossa posterior, é perceptível o forame jugular e, mais uma vez, o forame magno. Fiquei curiosa sobre esse forame magno, me conta mais. Fique tranquila, que eu falo sobre ele daqui a pouquinho, quando eu terminar de lhe falar sobre essas divisões anatômicas. E, por fim, a norma superior, que é possível de observar apenas as suturas. A sagital, que une os dois ossos parietais, o coronal, que une o frontal com os dois parietais, e o lambidoide, que une os parietais com o occipital. Bom, depois de todas essas normas, finalmente chegou a hora de você me falar sobre esse forame magno, né, Débora? Sim, Gabi. Vou explicar para você com o máximo de detalhes possíveis. O forame magno, ele ganha seu papel de destaque porque é através dele que passa a medula espinhal, as meninges e artérias. A coluna cervical é a parte da coluna vertebral que se encontra na região do pescoço, compreendendo as 7 vértebras, C1 a C7. Essa parte da coluna desempenha um papel crucial na sustentação da cabeça e na proteção da medula espinhal cervical, que é uma extensão do sistema nervoso central. E dentro desse sistema, a gente tem um dos mais importantes, que são o atlas e o axis. E vou explicar um pouquinho mais sobre. O atlas é o C1, a primeira vértebra cervical. Ela não possui um corpo vertebral sólido, como as outras vértebras. Essa articulação permite que a cabeça se mova de um lado para o outro, fazendo rotação com um gesto de sim. E já o axis é a segunda vértebra cervical e tem uma característica distinta, chamada de processo odontoide. Esse processo se projeta para cima e se encaixa no anel do atlas, permitindo a rotação da cabeça de um lado para o outro, como quando dizemos não. Finalmente! Saciou meu desejo de conhecimento sobre esse forame tão famoso. Realmente, ele é muito importante. Né, Gabi? Também acho ele extremamente relevante. Deb, você já me contou algumas curiosidades, as divisões anatômicas sobre os ossos. Agora me fala sobre os principais ossos da cabeça. É pra já, Gabi. De principais ossos, nós temos a maxila, que é um dos principais ossos do víscero-crânio, um dos ossos que mais se relacionam com a boca. Sua parte central contém o seio maxilar e contém os alvéolos que sustentam os dentes superiores. A mandíbula também é um dos principais ossos do víscero-crânio. Seu processo condilar é a parte que se estende a partir do ramo e se articula com o osso temporal na ATM. O temporal ganha sua importância pela parte timpânica, é onde se abre o meato acústico externo. Confesso que o meu favorito vem a seguir. Parece um morceguinho. Aprendi isso com o professor Pedro, quando estudamos no P1 com ele. Lembra? O esfenoide é ele. Possui asas maiores e menores.
conduz vasos e nervos por meio da infinidade quantia de canais e forames que ele possui. E, por fim, o palatino, que está situado posteriormente à maxila. Se estende verticalmente, formando a parte posterior da parede lateral da cavidade nasal. Finalizou a osteologia com chave de ouro, né, Débora? Então, agora vamos iniciar nossa introdução à miologia. Me fala sobre os agrupamentos musculares da cabeça e do pescoço. Falar agora para você, Gabi. Vou iniciar explicando um pouquinho sobre as divisões musculares e os principais representantes de cada grupo. De acordo com um estudo sobre anatomia, além da didática, os músculos da cabeça e do pescoço são divididos em classes. São eles: músculos faciais e platisma, músculo da mastigação, músculos do pescoço, que podem ser superficiais, como o esternocleidomastoide, o trapézio e os infraioides. Vou explicar um pouco agora sobre cada bloquinho desses. Nos músculos da mastigação, existem 4 pertencentes a esse grupo: masseter, temporal, pterigóides lateral e medial. São destinados a movimentar a mandíbula. O masseter é o mais potente elevador da mandíbula. Deixa eu te contar outra curiosidade. Sabia que o músculo mais forte do corpo consegue atingir uma força de até 120 quilos? Já o masseter tem uma força mastigatória de até 64 quilos. Ele não fica para trás não, viu? Uau, Débora, eu não sabia que tínhamos um músculo tão potente na nossa boca. Eu sabia que ele tinha potência, Gabi. Eu só não imaginava que era tanta assim. Agora, falando dos demais, o temporal se situa na fossa temporal. Sua contração pode ser sentida palpando-se a região da fossa. O pterigóide lateral é um dos músculos mais envolvidos nas disfunções temporomandibulares. Os músculos da face são músculos destinados, voltados à expressão facial, sentimentos, pensamentos, o que os torna músculos distintos. E vou citar alguns a seguir e te contar a função deles. Começando pelo occipito frontal. É de franzir o senho frontal. O prócero. Apenas franzir o senho. Corrugador do supercílio. Franzir o senho também. O orbicular dos olhos. Fechar fortemente os olhos. Zigomático maior e menor. Elevar as bochechas e os lábios lateralmente. O levantador do lábio superior e da asa do nariz eleva lateralmente o lábio superior e a asa do nariz. O levantador do lábio superior eleva de forma lateral o lábio superior. Levantador do ângulo da boca eleva lateralmente o ângulo dos lábios. Já o risório é responsável pelo sorriso, retrai a comissura labial de forma lateral. O orbicular da boca protrai os lábios, responsável pelo assovio e até pelo beijo. Depressor do ângulo da boca retrai inferiormente o ângulo da boca, responsável pela expressão de desagrado. Precisei condensar o conteúdo, porque se eu fosse detalhar cada músculo, nosso podcast iria virar uma maratona de incontáveis horas. Pelo pouco que você disse agora, Débora, eu acredito em você, viu? Agora calma, que ainda temos mais músculos por vir. Vou seguir agora para o segmento do pescoço. Os músculos do pescoço dividem-se em 3 grupos. O grupo superficial, os infraioides e o grupo profundo. O esternocleidomastoide é o músculo-chave do pescoço, porque ele divide o mesmo em trígonos, anterior e posterior. O trígono anterior acopla o digástrico e ventre superior do homoióide. Já o trígono posterior é dividido em ventre inferior do músculo homoióide. O trapézio conecta o crânio com a coluna cervical.
É um importante antagonista dos extensores da coluna vertebral. Já no grupo dos infraioides, são ativos na deglutição. São eles os esternoioides, tiroioides, homoioide e esternotireoide. O grupo profundo inclui os músculos reto anterior da cabeça, reto lateral da cabeça, longo da cabeça e longo do pescoço, que flexionam e giram o pescoço da cabeça. Deb, que episódio foi esse, hein? Denso, completo e cheio de curiosidades maravilhosas. Ah, Gabi, foi uma delícia dividir isso com você e com nossos queridos ouvintes. A cabeça e o pescoço são verdadeiras obras-primas biológicas. São complexas, harmônicas e essenciais para tudo que somos. Obrigada a você, Gabi, pela parceria e a você que está nos ouvindo, por dedicar seu tempo ao conhecimento. Que reflexão bonita, Débora. Concordo com cada afirmação sua. Mas antes de finalizarmos, vamos ao nosso quiz habitual, para ver se o nosso querido ouvinte captou bem os conhecimentos passados nesse podcast. É pra já, Gabi. Questão de número 1. Qual a principal função do forame magno? Letra A. Passagem dos nervos faciais. Letra B. Passagem da medula espinal, meninges e artérias. Letra C. Conexão dos ossos palatinos. Ou letra D. Movimento de rotação da cabeça. E questão de número 2. Qual músculo é conhecido por ser o mais potente elevador da mandíbula? Letra A. Temporal. Letra B. Pterigóide lateral. C. O risório. D. O masseter. Bom, e é isso, pessoal. Se você gostou, compartilha, deixa o like, salva o episódio e continua acompanhando nosso podcast. Teremos outros podcasts vindo por aí, viu? Obrigado pela companhia, pessoal. Foi uma honra compartilhar esse conteúdo com vocês. Que essa viagem pela anatomia desperte ainda mais curiosidade e paixão pelo corpo humano. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!